E aí, galera, tudo bem? Hoje nós vamos estudar mais um tópico de geometria analítica. O tópico de hoje é equação da circunferência. Vamos lá? Vamos começar estudando a definição da equação da circunferência. Então, qual é a sua definição? Uma circunferência com centro O, AB, né, a coordenada AB do centro, e raio R é o conjunto de todos os pontos P, X, Y do plano equidistantes de O, ou seja, então vamos tentar traduzir sempre a linguagem matemática para o que a gente tem aqui. Então vejam, o que é uma circunferência? A circunferência é um lugar geométrico de pontos que tem a mesma distância de um determinado centro. Então aqui, ó, eu tenho um centro O, que eu chamei de coordenada AB, e tenho pontos aqui que fazem parte dessa circunferência. Então, qual é a característica de todos esses pontos? Observem que a distância deles para esse centro O é sempre a mesma. Se qualquer ponto que esteja a essa mesma distância faz parte da circunferência, então eu posso dizer que a distância de qualquer ponto desse P para o centro O vai ser igual à raiz quadrada de quem? Lembrem que a fórmula da distância entre dois pontos, ela pode ser escrita assim: d é igual a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Essa é uma forma de escrever a equação, a equação da distância entre dois pontos. Aqui, no caso, se eu quero calcular a distância de um ponto P para o centro, O, e todas essas distâncias são sempre iguais a quem? Ao raio da circunferência, então eu posso reescrever essa fórmula da distância colocando no lugar de x0 e de y0 a coordenada do ponto A e B, que é a coordenada do centro da circunferência aqui, ó. Então, qualquer ponto que faça parte dessa circunferência, que a coordenada dele x menos o A, que é o centro dela, mais y menos o B, que é o y do centro, isso aqui é ao quadrado. Então, a raiz disso vai ser igual a quem? Ao raio, que é a distância entre qualquer ponto P e o centro O. Certo? Então, se eu elevar ao quadrado agora ambos os membros dessa igualdade, eu vou poder eliminar a raiz, porque aqui dentro nós sabemos que tem valores apenas positivos, já que está tudo ao quadrado aqui dentro. Então, vejam que não tem muita diferença da equação da distância entre dois pontos que nós já estudamos anteriormente, né? Aqui é só uma aplicação dessa fórmula que é utilizada na equação da circunferência. Então, essa daqui é a equação da circunferência. Quando esse centro O aqui, ele está no 0, 0, ou seja, na origem do plano cartesiano, a coordenada dele é 0, 0, significa que A e B seriam 0. Então, aqui só vai ficar x menos 0, ficaria x ao quadrado mesmo, y menos 0, y ao quadrado. Então, quando a equação da circunferência está nesse formato aqui, significa que o centro da circunferência está na origem do sistema do plano cartesiano. Certo? Então, vamos ver algumas aplicações aqui e como encontrar a equação de uma circunferência, dados o centro e um ponto que pertence a ela, ou dados o centro e um raio, né? Então, a gente vai ver alguns exemplos de como aplicar essa fórmula. Então, a equação geral da circunferência, a gente vai ver como é que ela fica. Essa aqui é a equação da circunferência e existe também a equação geral da circunferência, que é quando a gente resolve esses produtos notáveis aqui e simplifica a equação até o máximo. Então, vamos lá. Vamos determinar a equação geral da circunferência de raio 4 e centro C, 2 e 3. Então, vejam só. Eu conheço já o raio e conheço o centro. Então, basta substituir aqui na fórmula. Então, fica assim. X menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual ao raio, que é 4 ao quadrado. Tá? Então, desenvolvendo isso aqui, essa equação ficaria assim. X menos 2 ao quadrado mais y, vou colocar só assim, igual a 16. Essa forma aqui é a equação da circunferência, já resolvida, tá?
Então, esse aqui seria uma forma de apresentar a equação da circunferência. A equação geral da circunferência, que é o que a gente vai colocar aqui, ela pode ser escrita agora desenvolvendo esses produtos notáveis que estão aqui. Então, em aulas anteriores, a gente já calculou isso aqui. Lembrando, a gente vai fazer o quê? X menos 2 ao quadrado é o quadrado do primeiro termo, que é x, menos, já que aqui é menos, 2 vezes x vezes 2. Então, 2 vezes x, 2x, vezes 2, 4. Então, menos 4x. E o quadrado do segundo termo, mais 4. Aqui, ó, y menos 3 ao quadrado vai ser y ao quadrado. 2 vezes y, 2y, vezes menos 3 dá menos 6y. Mais o quadrado do segundo termo, que é 9. Certo? Igual a 16. Então, agora eu vou organizar essa equação para que ela fique com uma ordem. Então, vai ficar assim, x ao quadrado, y ao quadrado eu vou deixar do lado de x ao quadrado, menos 4x, menos 6y. Aí eu vou poder somar aqui 4 com 9, ó, vai dar 13. E esse 16 eu passo para o primeiro lado da igualdade e fica menos 16 igual a 0. Agora só basta somar esses dois últimos termos aqui. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y menos 3 igual a 0. Então, aqui, essa forma de escrever a equação da circunferência, que é uma forma também, é o que a gente chama de equação geral da circunferência. Só que essa forma de escrever a equação da circunferência, ela não nos fornece imediatamente, ao olhar para ela, o centro e o raio da circunferência, diferente dessa aqui, ó. Que quando você olha para ela, já dá para identificar de cara quem é a coordenada do centro e quanto pode ser o raio dela, já que o raio vai ser a raiz quadrada desse número que está aqui, porque isso aqui, ó, aliás, desculpa, aqui. Já que esse número vai ser r ao quadrado, vejam que 4 ao quadrado dá 16, então para descobrir o raio bastaria tirar a raiz quadrada desse númerozinho que fica aqui, certo? Vamos para mais um exemplo para a gente ir formalizando essas ideias. Então, no exemplo 2 tem assim, determina a equação de uma circunferência com centro no ponto O e raio 3. Então, vamos escrevê-la aqui. Então, vai ficar x menos menos 3, cuidado com isso aqui, tá? Ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado igual ao raio que é 3 ao quadrado. Então, sempre cuidado, porque como aqui na fórmula é menos, a gente sempre vai trocar o sinal do número que está aqui. Sempre. Eu poderia escrever já direto aqui x mais 3 ao quadrado, porque sempre vai inverter. Vai ser o oposto do número que está ali, tá? Então, vai ficar x mais 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 9. Então, essa é uma equação da circunferência, é uma forma de escrevê-la, tá? Agora, a equação geral vai ser desenvolvendo essa equação. Então, vai ficar o quadrado do primeiro termo, que é x, então vai ficar x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, então mais 6x, mais o quadrado do segundo termo, que é 9. Desenvolvendo o segundo produto notável, vai ficar o quadrado do primeiro, que é y, ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes y, 2y, vezes menos 1 dá menos 2y, mais o quadrado do segundo termo, que é 1, igual a 9. Então, aqui só ordenando agora os termos, vai ficar x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 6x, menos 2y, posso somar 9 mais 1 aqui, dá 10, e esse 9 passa para cá, fica menos 9, igual a 0. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 6x, menos 2y, mais 1, igual a 0. Então, essa é a equação geral da circunferência. Ela vai ter esse formato aqui. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Determina a equação da circunferência com centro no ponto A, 1 e menos 2, e que passa pelo ponto P, 2 e 3. Observem que, nesse caso, ele não nos forneceu o raio,
que é o que eu preciso para substituir aqui na fórmula. Mas ele nos deu 2 pontos que são importantes para nós resolvermos essa questão, que são o centro e um ponto que faz parte da circunferência. Então, com isso aqui, eu posso substituir na fórmula e encontrar R, que é o raio, tá? E é justamente, vejam que essa fórmula foi obtida da distância entre 2 pontos, né? E é justamente isso que nós vamos fazer aqui. A gente vai estar calculando a distância entre o ponto A e o ponto P, tá? No lugar de A e B vai ficar a coordenada do ponto A, já que ele é o centro. No lugar de X e Y tem que ficar o ponto P, que é um ponto que faz parte da circunferência. Então, aqui, ó, vou substituindo, né? X de P é 2, menos 1, que é do A ao quadrado, mais o Y do ponto P é 3, menos 2, já vou jogar aqui o sinal, fazer o jogo de sinal aqui, 3 mais 2, que vai ser sempre o oposto do que está aqui, ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, 2 menos 1 é 1, ao quadrado é 1 mesmo. 3 mais 2 é 5, ao quadrado dá 25, igual a R ao quadrado. Então, 1 mais 25 dá 26, igual a R ao quadrado. Vejam, eu não vou tirar a raiz de 26, por quê? Porque aqui, o que é que eu preciso substituir aqui? Não é o R, é R ao quadrado. E R ao quadrado é quanto? 26. Então, já posso substituir R ao quadrado por 26 na fórmula, porque ele pede a equação da circunferência, né? Então, eu vou substituir já na fórmula o 26 mesmo. Porque senão eu ia tirar a raiz de 26, depois eu ia levar ao quadrado e ia fazer 2 trabalhos desnecessários, tá? Então, vou substituir agora na fórmula. Então, x menos a mais y menos b, agora eu só vou substituir a coordenada do centro. E esse r ao quadrado aqui, então vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y, nesse caso aqui, trocando o sinal do menos 2, vai ficar mais 2 ao quadrado igual a r ao quadrado, e r ao quadrado é 26. Então, agora essa é uma equação da circunferência, eu vou escrevê-la também na forma geral. Então, x menos 1 ao quadrado, o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes x, 2x, vezes menos 1, menos 2x, menos 1 ao quadrado dá 1. Agora aqui, y ao quadrado, 2 vezes y vezes 2, então vai ficar 4y, mais 2 ao quadrado, que é 4, igual a 26. Então, só ordenando aqui, vai ficar x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2x, mais 4y, somando 1 com 4 dá 5, e 26 vindo para cá fica menos 26, igual a 0. Então, ó, resolvendo só a última soma ali, mais 4y, 5 menos 26 dá menos 21, igual a 0. Então, essa é a equação geral da reta. Ok, gente? Vejam que não é nada complexo, só preciso me lembrar bem dessa questão do produto notável para não me enrolar tanto no cálculo, tá bom? Vamos para o próximo. Agora, a gente vai ver a seguinte situação. Nos exemplos anteriores, nós tínhamos como encontrar a partir de um ponto, ou do raio, ou de 2 pontos, que são o centro e um ponto que faz parte da circunferência, a sua equação. E quando a gente tem a equação geral e a gente quer descobrir a coordenada do centro e do raio. Como eu falei para vocês, a equação geral nesse formato aqui, ela a gente não consegue identificar de cara, olhando para ela, quem é a coordenada do centro e quem é o raio da circunferência. Então, a gente vai ter que fazer uma transformação para deixar ela no formato inicial, que é aquele x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, para poder identificar quem é o centro e quem é o raio. E como nós vamos fazer? A gente vai usar a técnica que é o método de completar quadrados. A gente vai agora fazer um processo como se fosse de desfazer o que a gente tinha feito antes, para encontrar de novo aqueles produtos notáveis. Eu vou fazer aqui devagarinho esse. Não se assustem, é uma técnica simples. A primeiro
talvez a princípio possa parecer um pouquinho complexo, porque são alguns passos que a gente tem que dar. Mas vocês vão ver no final que é bem tranquilo para fazer. Então, eu vou fazer o seguinte primeiro. Eu vou pegar os termos que tem x e y e agora eu vou reagrupá-los, deixá-los próximos uns dos outros. Então, aqui, eu tenho x ao quadrado. Deixa eu trocar aqui a cor do lápis. Eu tenho x ao quadrado e tenho menos 2x. Eu vou tentar descobrir qual é o terceiro termo que eu preciso somar aqui. Lembra que quando a gente resolve o produto notável, a gente encontra 3 termozinhos? O que eu estou precisando descobrir aí é o terceiro, certo? O terceiro termozinho que é somado e forma aqueles 3 termos do produto notável. Agora eu vou para o y. Então, vai ficar assim, mais y ao quadrado, mais 4y, mais também o terceiro termo que faltava aqui. Igual. Esse menos 4, eu vou jogar ele para o outro lado, então ele vai ficar 4. Como isso é uma igualdade, o que eu adiciono de um lado, eu preciso adicionar do outro para que ela se mantenha equivalente. Então, observem que eu vou adicionar 2 valores aqui do lado esquerdo e para a balança, ou seja, para a igualdade se manter equilibrada, eu preciso pegar esses 2 valores e adicionar também do lado direito da igualdade. Então, aqui vai ficar mais o primeiro número mais o segundo número que eu vou adicionar aqui. Então, vamos descobrir quem são esses números. Para descobrir o número que vai ficar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esse termo do meio aqui por 2. Esse menos 2 aqui do x, eu vou dividir por 2, dá menos 1. E agora, eu vou pegar menos 1 e elevar ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá quem? 1. Então, veja o que foi que eu fiz. Cuidado, calma, não precisa se assustar. Eu dividi esse número aqui por 2, que deu menos 1. E agora, eu pego esse menos 1 e elevo ao quadrado. 1. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui com o 4y. Eu vou dividir 4 por 2, dá 2. Pego esse 2 e elevo ao quadrado, dá quanto? 4. Então, o número que vai ficar aqui é 1 e 4. Eu vou agora, já que eu somei esses números desse lado, eu vou ter que acrescentar eles aqui também. E quem é que vai ser meu produto notável? Eu vou pegar aqui, vai ficar justamente x menos 1 ao quadrado. E o outro vai ficar y mais 2 ao quadrado. Por que isso? Observem que esse termo do meio aqui, ele não é sempre o dobro, né? Do produto dos que estão dentro do parênteses no produto notável. Então, por isso que eu divido por 2, para desfazer o que eu fazia antes. Se eu dobrava, fazia 2 vezes x vezes o número seguinte. Então, agora, para desfazer isso, eu divido por 2, por isso que ficou menos 1, tá? E lembre que o último termo é sempre o número elevado ao quadrado. Então, por isso que eu peguei aqui o menos 1 e elevei ao quadrado, que é 1. Se você pegar esse valor, esse produto notável aqui, essa subtração de 2 termos, que está ao quadrado, e desenvolver, vai dar exatamente isso que está aqui em cima. Então, x ao quadrado, aí 2 vezes x vezes menos 1 dá menos 2x, e menos 1 ao quadrado dá 1. Da mesma forma aqui, ó, eu dividi por 2, encontrei o número que seria o segundo termo justamente do meu produto notável. Então, meu segundo termo é 2. E quem é esse terceiro termo? É sempre ele elevado ao quadrado, 4. Então, 2 ao quadrado, 4. Então, meu produto notável vai ser x menos 1 mais y mais 2 igual a quem? 4 mais 1 dá 5, mais 4 dá 9. Observe que agora eu já tenho a equação geral, a equação da circunferência. E dessa forma, eu consigo identificar quem é o centro, a coordenada do centro e o raio. Quem será o centro? Vou chamar de O, o centro. Vai ser 1 e menos 2. Lembra que sempre troca o sinal, né? Se aqui está negativo, fica positivo. E se está positivo, fica negativo. E o raio vai ser sempre a raiz quadrada desse número que está aqui, ó. A raiz quadrada de 9, 3. Porque esse 9 é o raio ao quadrado, tá? Então, a princípio parece complexo, mas é porque a gente precisa se acostumar com os passos. Fazendo isso, vocês vão ver que vocês vão conseguir desenvolver tranquilamente esse método de completar quadrados. Vamos fazer mais um exemplo para a gente formalizar essa ideia? Então, aqui, obtém o raio e o centro da circunferência, que é dada por essa equação aí. Então, aqui, ó, novamente, vamos agrupar os que tem x e agrupar os que tem y. Quem não tem x nem y vai para o outro lado da igualdade. Então, vamos lá. Vai ficar x ao quadrado
mais 6x mais tracinho. Depois, y ao quadrado menos 4y mais tracinho. Igual. Menos 12 eu vou jogar para o lado de lá, fica 12. E eu vou adicionar os dois tracinhos que eu adicionei do lado esquerdo. Nenhum problema até aqui, ok? Agora, eu vou dividir o que tem x aqui. Então, 6 dividido por 2 dá 3. E esse número eu elevo ao quadrado, 9. Agora, eu faço a mesma coisa com menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Então, eu vou adicionar aqui 9 e 4. E agora, meu produto notável vai ser quem? Vai ser x mais 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Igual a quanto? 12 mais 9 dá 21. 21 mais 4 dá 25. Observem que esse número aqui que eu vou obter na igualdade, ele tem que sempre ser positivo, porque ele é o resultado do raio ao quadrado. Se esse número der negativo, então essa equação não simboliza a equação de uma circunferência, certo? Isso é muito importante. Então, esse número sempre tem que dar positivo. Se ele der negativo, então é porque essa equação aqui que está aqui em cima, ela não é a equação de uma circunferência. Nesse caso, ela é porque aqui deu positivo, certo? Então, quem é a coordenada do centro, vou chamar de centro O, vai ser menos 3 e 2. Sempre lembrando que eu troco o sinal, né? E o raio vai ser a raiz quadrada de 25, que é 5. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo, para a gente treinar um pouquinho mais isso. Verifique se a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 2y mais 6 igual a 0 representa uma circunferência. Em caso afirmativo, determine as coordenadas do centro e o raio. Então, novamente, vamos agrupar os termos que tem x. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2x mais tracinho mais y ao quadrado menos 2y mais tracinho igual, 6 está positivo, passa para lá, fica negativo, mais tracinho, mais tracinho. Agora, eu vou dividir aqui por 2, dá 1. 1 ao quadrado é 1. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E menos 1 ao quadrado dá 1 também. Então, vou adicionar 1 aqui, 1 aqui. Então, o produto notável vai ficar x mais 1 ao quadrado. E o de y vai ficar y menos 1 ao quadrado, igual. Menos 6 mais 1 dá menos 5, menos 5 mais 1 dá menos 4. Observem que aqui o valor deu negativo, deu menor que zero. Isso acontecendo, essa equação não é a equação de uma circunferência. Então, eu nem tenho como determinar a coordenada de centro nem de raio, porque não é uma circunferência. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve, curte o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!